Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma live. Live de hoje, criança agressiva, como resolver. Vou colocar aqui fixar aqui nos comentários, para quem for entrando saber o que a gente tá falando. Bem-vindo, José Paulo, obrigada por estar aqui. Então, vamos dar uns minutinhos, um minutinho, para o Instagram ir avisando um pouco mais de pessoas, às vezes demora, o Face também. Eu não sei esperar. Como a minha live é curta, eu gosto de logo começar falando já. Em pleno carnaval, né? Não sei como é que as pessoas estão fazendo festa, acho que a maioria tá mais por casa, né? Mas algumas pessoas estão com visitas, então fica um pouco difícil. Mas eu estou aqui para a nossa live de segunda. Bom, acho que vamos começando, né? Quem for entrando vai entendendo. Então, eu sou Manuela Uber, sou psicóloga. Atualmente trabalho mais focada na área infantil, na psicoterapia infantil e orientação de pais. Porque ao longo, né, dos meus 10 anos de formada eu percebi que é na infância que muitas coisas acontecem e é a infância que a gente acaba tratando no consultório mesmo com os adultos, né? São questões que vêm da infância, são dificuldades que ficaram da infância, né? Ou mesmo situações vividas na infância. Então, por que não a gente já cuidar para que as pessoas cresçam, né? De uma maneira mais saudável. Por isso, hoje eu trabalho mais focada nessa área. E decidi falar sobre agressividade porque é algo que é motivo de muita procura, né? É motivo de muito encaminhamento também, né? Quando agora a gente tá quase um ano sem aulas, né? Mas quando a gente tem aula, as escolas encaminham muito por conta da agressividade, por crianças que batem, chutam, mordem os seus colegas, né? Então, crianças que são muito agressivas na escola. E aí os professores entram em contato com os pais para que eles procurem uma orientação, um acompanhamento psicológico, né? Então, a agressividade é dos motivos que faz as pessoas procurarem o atendimento psicológico. E é muito importante. Por quê? Porque a gente percebe, né, que crianças agressivas acabam não tendo um bom relacionamento com as pessoas, acaba sendo aquele aluno mal visto até pelos professores, né? Que conforme vai mudar a turma, a professora da turma anterior já fala aquela menina, né? Já fica uma criança rotulada por conta de ser agressiva. Também acontece dos próprios alunos, né? Os colegas também acabam não convidando, ou quando convida, né, a criança convida para ir na casa dela, eles não querem, porque eles sabem que em algum momento vai ter briga, vai ter essa situação que a criança não consegue controlar, né, da agressividade. Oi, Thaís, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Então, a agressividade é algo muito importante mesmo, da gente olhar para a criança, né, prestar atenção nisso, porque ela vai gerando vários problemas na vida da criança, inclusive desse distanciamento das pessoas. As pessoas se distanciam. Eu já atendi até famílias, né, que estavam distantes uns dos outros por conta da agressividade, porque vai gerando vários problemas na própria família, né? Às vezes da mãe querendo entender a criança, o pai não conseguindo entender, ou vice-versa também, né?
ou quando os dois não entendem também, acabam se distanciando e gerando muito atrito, muita briga em casa, por conta da agressividade da criança, né? Então, é um ciclo que a gente precisa cuidar, que é muito importante mesmo, né? Mas eu sempre vou reforçar aqui para vocês que nós precisamos sempre olhar para os déficits e os excessos. Então, a agressividade é um excesso. A criança bate, chuta, né, briga, às vezes se bate no chão, né, se bate na parede, ou se bate mesmo, né, bate nela mesma, assim, se machuca. Isso tudo, né, é um excesso, é um demais, né, tá passando dos limites. E os déficits também são preocupantes. Uma criança muito passiva, uma criança que deixa um colega bater muito nela, ou que quando xingam, brigam com ela, ela fica apática, ela não se irrita, ela não chora. Isso também é preocupante. Então, um primeiro ponto, né, que eu sempre gosto de falar é que, sim, esse excesso, né, que a gente vai falar hoje aqui, que é a agressividade, ele é preocupante, mas os déficits também são, porque muitas vezes a gente deixa para lá, né, uma criança quietinha, uma criança boa, é uma criança tranquila, então a gente acaba não dando atenção quando é um déficit, quando é algo que está faltando, né? Isso é algo muito importante que às vezes passa despercebido mesmo, né? E por isso que eu sempre gosto de pontuar aqui nas minhas lives. Os sentimentos bons, de uma certa maneira, a gente sempre vê como bons, né? Mas eles nem sempre são bons. Por exemplo, uma criança eufórica, uma criança que está o tempo todo bem. Ou, né, como isso, né? Uma criança que brigam com ela e ela sorri, ela fica bem, ela não se abala. Isso é preocupante, é ruim, mesmo sendo um sentimento bom. Se a criança está sorrindo, ela está bem. Não, a situação não condiz com a emoção. Isso é preocupante, mesmo quando a emoção é boa. Então a gente, né, precisa olhar para as emoções como todas fazem parte da nossa vida, mas todas podem em algum momento ser boas ou ruins, depende do contexto, depende aonde elas se encontram, né? E a que reação elas são. Porque toda a emoção, toda a reação, né? Como o bater, ele é a reação a algo, né? Mesmo que não assertivo, que é o que eu sempre falo aqui, porque existe 3 maneiras de nós reagirmos: a agressiva, passiva, que é aqui o ponto oposto, e a assertiva, que é o meio. E a gente sempre busca o assertivo, porque o agressivo, né, é um excesso e o passivo é um déficit, é uma falta, né? É deixar que os outros façam tudo. E o agressivo é não permitir nada dos outros, né? Então a gente sempre procura o assertivo, que é o meio. E as ações são sempre desses 2 extremos ou assertiva. Então o bater não está sendo assertivo, mas é uma reação natural quando eu estou com raiva, quando eu estou frustrado, né? Quando eu sinto algo ruim, quando eu sinto um desconforto, eu sinto esse ímpeto de bater, de agredir. Isso é natural, é um mecanismo que nós temos, né? Obrigada pela presença, portal. Todas as nossas emoções, a felicidade, a raiva, a tristeza e as emoções complexas, né? A surpresa, a agressividade, decepção, elas e admiração, né? São muitas. A gente não vai falar de todas hoje, mas todas elas têm uma maneira de expressar. E a agressividade entra o bater. Então,
automaticamente, quando nós somos mais primitivos, que é a criança pequena, até por volta dos 3 anos, ela é muito mais impulso, ela é muito mais primitiva. O cérebro mesmo, o cérebro ainda está se desenvolvendo e é mais primitivo. A gente fala em cérebro de baixo, cérebro de cima, né? Ele é mais esse cérebro ainda primitivo, né? O cérebro que nós temos mais sem o social, sem o aprendizado, né? Que é isso que a gente vai tendo durante a vida toda, né? A gente até morrer tá aprendendo. Mas então uma criança pequena tem muita dificuldade de controlar esse impulso. A primeira coisa que ela sente no corpo é o bater. Quando ela se sente frustrada, quando se sente irritada, quando sente essa emoção que gera este comportamento, né? E ela tem dificuldade de controlar isso. E por que é importante nós sabermos? Porque é importante saber que a criança não consegue controlar sozinha. Então não foi uma decisão, um ato deliberado, né? Eu vou bater no fulaninho, eu vou morder no fulano, ou eu vou bater na mamãe, vou bater no papai, né? Não é uma decisão da criança, é um impulso. Nós vemos adultos que têm essa dificuldade, né? Que quando se sentem altamente frustrados, ou mesmo na educação dos filhos, né? Quando se sentem confrontados pela criança, a primeira coisa que eles veem em mente é bater na criança, né? Isso parece que impõe um respeito, que impõe algo ao outro, então tá dentro de nós. E é durante a vida que a gente aprende que existem outras maneiras. Mas esse impulso precisa ser controlado. E uma criança até os 3 anos tem uma dificuldade muito grande de controlar. Então, até os 3 anos eu vou deixar ela se bater, deixar ela me bater, porque às vezes, muitas vezes, né, a criança vai agredir quem está perto dela, quem é o motivo, né, quem é a pessoa que disse não, que a frustrou, né. Eu vou deixar ela fazer isso porque ela não consegue controlar? Muito pelo contrário, né. Se nós não ensinarmos o que fazer, a criança não vai ter essa habilidade do que fazer. A única coisa que ela vai saber é bater. O único aprendizado que ela tem vai ser esse, se nós não ensinamos outra maneira. Oi, Amanda, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Então, mesmo que a criança ainda não tenha uma maturidade do cérebro, né, que o cérebro dela ainda está em desenvolvimento e ela não consegue controlar esse impulso do bater, então a primeira reação dela é bater, é partir para cima, né? A gente vai ensinar que não pode. Porque se nós não ensinarmos, a criança não tem o que fazer. Ela não sabe mesmo o que fazer. Porque o impulso, né, o que vem junto lá no nosso cérebro de nascimento, é o impulso do bater. Raiva, frustração, bater. É automático. Assim como o amor é abraçar. Assim como tristeza é chorar. Esse é o vínculo direto. O resto a gente precisa ensinar. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Claudineia, desculpa. Então, essa é a primeira coisa que é importante a gente saber, né? Que as emoções existem e elas estão ligadas a alguns impulsos. Algumas ações são ligadas diretamente. Então, toda vez que a gente sente, a primeira coisa que vai vir é aquilo. O chorar, né? Quando eu tô triste, a primeira coisa que eu vou pensar é em chorar. Automaticamente. Então, isso é o básico do cérebro primitivo. O que vai sendo ensinado para a criança é o assertivo. É o que nós esperamos que ela faça. E o que vai fazer bem para ela e para todos que convivem com ela. Que isso é o importante da educação emocional. Nós ensinamos para a criança o que faz bem a ela e aos que convivem com ela.
Porque hoje eu percebo assim que existe em alguns pais uma sensação de que tem que fazer tudo que é bom para a criança. E não é bem assim, porque aí eu vejo pais em sofrimento, que eles não estão bem. E numa relação saudável, todas as pessoas estão bem. Os pais também precisam estar bem para ter uma relação saudável com seus filhos. Então, todo o aprendizado ele é bom para a pessoa e para os demais. Ela vai aprender como lidar com as outras pessoas, assim como vai aprender a lidar com ela. E esse aprendizado, ele não é de uma hora para outra, que nem eu sempre uso aqui o exemplo da tabuada, né? Quanto tempo a gente levou para aprender tabuada? E eu, particularmente, até hoje tenho dificuldade, né? Porque matemática não é a minha área. Então, todo o aprendizado, e os das emoções também, o aprendizado das emoções, bem-vinda Kátia, Diego, o aprendizado das emoções, ele também é assim. Ele é um aprendizado diário. Às vezes a gente acha que é automático, né? Não é. O aprendizado das emoções e do que fazer com as emoções, ele é diário. Hoje eu ensino para a criança, amanhã eu ensino de novo, depois eu ensino de novo. Alguns pais me perguntam, né? Ai, mas eu tenho que fazer isso o tempo todo. Sim. Porque muitas vezes vai mudando o contexto. Eu ensinei hoje para a criança como que ela lida com uma situação que aconteceu na escola. Amanhã vai acontecer uma situação mais complexa, ou quando ele, conforme for crescendo, né, sai lá da educação primária, que são menos criança, vai para uma escola de grande, eles dizem, né, vai para uma escola que tem mais crianças, vai acontecer outras situações que a criança não vai saber o que fazer. Depois vai para um segundo grau, ensino médio. Eu ainda sou do tempo do segundo grau, né? E vai acontecendo outras situações. Quando os seus filhos, né, entram na adolescência, é um mundo completamente novo. E quando a gente entra na fase adulta, também é um mundo novo. Oi, Fernanda, tudo bem? Vanusa? Obrigada por estarem aqui comigo, bastante gente. Nara. Cada fase da nossa vida é um novo aprendizado. Então, quando a gente pensa em o que eu preciso ensinar para o meu filho, ele é para sempre, né? Esse aprendizado ele é para sempre repetido. É claro que hoje eu vou ensinar para o meu filho como que ele lida com a agressividade e conforme, né, 1 ano, 2 aí, né, ensinando, a criança vai saber lidar com a agressividade. Mas naquela situação, às vezes se mudar muito o contexto, ela não vai saber lidar, ela não vai saber o que fazer. E vai precisar novamente que os pais acolham, ajudem, né? Que é a parte mais esperada, eu acredito, né? Existem alguns fatores, primeiro, antes de falar como lidar com a agressividade, é importante a gente saber que existem alguns fatores que agravam a agressividade na criança. Não só na criança, né? Se a gente for pensar, mas aqui eu estou falando da infância, né? E esses fatores são a intensidade da raiva. Então, eu posso perceber ali na criança que se é uma frustração, é algo assim que eu não deixei ela fazer, é uma intensidade. Se é algo que ela viveu na escola, se é algo que mexeu mais com ela, a intensidade da raiva é maior. Então a criança vai demorar mais a se acalmar, né? Vai ser um quadro mais difícil de agressividade. E muitas vezes essa raiva, essa agressividade vai ser maior a ponto da criança fazer coisas piores mesmo, né? De pular no coleguinha, de às vezes até ficar com alguns pensamentos vingativos, né? Já atendi crianças que aí tinham até planos do que fazer porque eu quero me vingar. Então depende, um fator que pode agravar a agressividade é a intensidade da situação, do que aconteceu. Outro fator que agrava muito, que é o que a gente mais trabalha no consultório, né? É
a vivência da criança em casa. Então, se a criança está vivendo ou vivencia, né, um lar que as pessoas são agressivas, porque tem pessoas que, né, até falam de uma maneira muito agressiva, né, a criança vai ser mais agressiva. É um aprendizado. Andresa, Paula, obrigada por estar me acompanhando também ali pelo Face. Obrigada pela presença de todos. Então, se a criança vivencia mais a agressividade onde ela mora, esse é o modelo que ela tem. É o modelo que ela tem para lidar com os sentimentos ruins. Ela vê as pessoas lidando dessa maneira, então ela vai fazer igual. Porque as emoções são aprendidas dessa maneira. São aprendidas olhando o outro, né? Todos os comportamentos da criança a gente presta atenção que são muito a partir do exemplo, não é mesmo? O excesso de eletrônicos, que eu falo bastante aqui na página, né? E todos os profissionais envolvidos na infância têm falado muito sobre o excesso de eletrônicos. E por quê? Né? Não é porque a gente é chato, é porque existem já várias pesquisas e porque o eletrônico, seja ele tela, celular, TV, tablet, qualquer tela, né? Ela hiperestimula o nosso cérebro. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mesmo que eu estou ali no Instagram e não estou prestando atenção em nada, aparentemente, o nosso cérebro está sempre prestando atenção em tudo. Então, tá só olhando ali um filme, mas o filme tem música, tem muita cor, tem muitos personagens, tem muita coisa acontecendo. Mesmo nós adultos, quando olhamos um filme mais agitado, mais de ação e vamos dormir, a gente tem dificuldade para dormir ou tem um sono muito agitado. Então, os eletrônicos, o excesso de eletrônicos, ele causa mais agressividade, ele nos deixa hiperestimulado. E quando nós estamos hiperestimulados, a gente fica irritado. E irritado, se é numa criança principalmente, ela não sabe como lidar com essa irritação, então ela vai ficar agressiva, que é aquele o comportamento colado, né? O comportamento que vem com agressividade é o bater, o ficar, né, mais agressivo. E necessidades fisiológicas na criança agravam muito a agressividade. Então, uma criança com sono, uma criança cansada, uma criança com fome, vai ser uma criança mais agressiva. Porque as necessidades fisiológicas delas estão atrapalhando. Atrapalham mesmo no processo cognitivo. De nós adultos também, né? Mas eu vou tentar ficar focada na infância. É que eu sempre fico pensando que pra gente também é assim. E a gente às vezes não se dá conta, né? Não percebe. E o que a gente vê, e tem várias já pesquisas, né? E a gente conversa muito na área da infância, que é o que mais está agravando a agressividade nas crianças, é a pouco tempo de atividades ao ar livre. Então, correr mesmo na rua, no pátio, na praia, no campo, né? Fazer brincadeiras ao ar livre. Essas atividades liberam muita energia, normalmente são com outras crianças, então já tem todo esse aprendizado social ali acontecendo, né? Por isso que elas são muito importantes. Em outros momentos aqui na página eu já falei mais sobre isso, então hoje eu vou tentar ficar um pouquinho mais focada no assunto. E algo que precisa prestar muita atenção para que consiga fazer agora a segunda parte de como lidar com uma criança agressiva, que é se cuidar. Você precisa saber como você tá, como as emoções dos pais estão, para que elas consigam lidar com a emoção dos filhos. Porque como eu lido com uma criança agressiva? Fora tudo isso que a gente já está conversando aqui, né? De uma maneira mais prática, mais pontual, na hora que está acontecendo.
Inclusive, até vou usar de exemplo. Débora, seja muito bem-vindo. Beto, Dai, Léo, todos muito bem-vindos. Uma amiga esse final de semana me contou que ela viu uma criança que devia ter mais ou menos 3 anos batendo na mãe. Então, ela não sabe o que aconteceu, porque ela estava passando, né? E a criança estava dando vários socos assim na mãe, né? Nas pernas. E ela disse que a mãe estava ali, tipo, nada está acontecendo. E aí ela até me perguntou se era assim, né? O que se faz nessa situação, né? Se ela achou a situação da mãe assim estranha, né? Estranhou. Daí veio me perguntar. E aí, o que essa mãe deveria fazer? Primeiro, eu gostaria muito que vocês pensassem o que é que esse comportamento da mãe de não estar fazendo nada ensina para a criança. É algo que é interessante da gente pensar antes, né? Antes de pensar o que eu faço. O que é que o que eu estou fazendo está ensinando? O que essa mãe estava ensinando? Que bater não tem problema. Então, talvez essa mãe bata, e aí isso faça parte da vivência delas, pode ser. Eu não tenho como saber, né? Nem fui eu que vi, mas é só um exemplo. Essa mãe está ensinando isso, que bater, tudo bem. Que bater é a expressão para quando nós estamos com raiva, frustrados, né? Que tudo bem. E o que é que essa mãe poderia fazer? Essa mãe deveria, na verdade, acolher e nomear. O que é isso, né? É se abaixar na altura da criança. Dizer a ela, eu entendo que você ficou frustrada, daí depende da situação, né? Incomodada, braba com a mamãe, porque não lhe deixei fazer tal coisa, né? Nomear o que a criança está sentindo e acolher. Dizer que entende. Depois, construir um limite amoroso, mas firme. Dizer para a criança, eu entendo o que você está sentindo, mas bater não pode. Bater não é algo que a mamãe admite. A gente não deve bater. E aí dá o que fazer. Dizer o que é para a criança o que fazer. Porque uma criança de 3 anos não sabe. Ela sabe bater. Ela sabe morder, ela sabe gritar. Ela não sabe o que fazer. Ela realmente não sabe. Então, dizer para a criança. Você pode dizer, eu estou brava com a mamãe. Eu não gostei. Então, dizer para a criança o que é que ela pode fazer ao invés de bater. E algo que é difícil de entender, mas que é muito eficaz nessas situações, é abraçar a criança. Eu sei que muitos pais acham que abraçar a criança é demonstrar para ela que a gente está aceitando a agressão. Mas não é. Muito pelo contrário. Você está desarmando a criança. Você está demonstrando que abraçar é muito melhor que bater. Que mesmo que eu esteja com raiva da pessoa, eu posso continuar amando ela. E você continua amando seu filho, mesmo quando ele está irritado, mesmo quando ele quer bater. Então você contém a criança. Porque lembram que é um impulso que a criança não tem controle até mais ou menos os 5 anos. Então, abraçar ela ajuda ela a conter esse impulso de bater, de, né, às vezes se atirar no chão, de fazer algo assim com o corpo, né? O abraço diz para a criança que ela pode, mesmo com raiva, abraçar, dizer, eu estou com raiva, mamãe, porque eu queria fazer tal coisa. Isso é muito mais significativo para a criança do que às vezes a gente ficar naquele momento que ela tá super alterada, que ela tá descontrolada mesmo, porque a emoção dela tá lá, já tá ultrapassando o limite dela, né? Tá extrapolando mesmo. É isso que tá acontecendo. E aí você ficar tentando dialogar com a criança neste momento, muitas vezes vai só te cansar. E às vezes gerar aquele transtorno no meio da rua, né? Que nenhuma mãe gosta.
Então, conter a criança, abraçar, ou mesmo segurar de uma maneira que não é para machucar, porque não é para você devolver a agressão, é para conter. Então, segurar os bracinhos, as mãozinhas dela. Às vezes até a gente dá um beijo assim e dizer, mãos não servem para bater. E aí a criança, porque aí é algo no corpo, né? Ela vai sentir. Isso é muito importante para crianças pequenas. E conforme eu vou ensinando isso para minha criança pequena, ela cresce tendo essa habilidade. Agora, se eu não ensinei, eu vou ter que ensinar como, entendendo que ela não tem esse aprendizado, como se ela fosse uma criança pequena. Mas sempre é possível explicar, sempre é possível ensinar. Mas entendendo que a criança não tem esse aprendizado. Então, você vai ter que ensinar lá desde o início mesmo. E algumas questões que eu acho interessante, né? Conforme eu vou encerrando a live já, né? Que as nossas lives são de meia hora, para quem já me acompanha há mais tempo. Vocês podem ir perguntando aí se tiver alguma questão, né? Eu vou trazendo alguns aspectos que eu acho muito, muito, muito importantes. Fora todo o resto que eu já falei, né? Mas eu percebo que algumas crianças que são muito agressivas é a maneira que elas mais recebem atenção. Então preste atenção aí na sua casa. Se a sua criança está agressiva, será que esse não é o momento que você fica mais perto dela? Que ela recebe mais atenção? Que você senta, conversa, conta uma história? Isso às vezes pode reforçar este comportamento. A criança pode acreditar que precisa se comportar assim para ter a sua atenção. Então é importante prestar atenção, porque às vezes, né, o dia tá tão corrido, a vida tá tão corrida que a gente não presta atenção. Não é por mal, nunca é por mal. É porque não prestamos atenção, não nos damos conta, né? Ou mesmo fomos criados dessa maneira, então passa batido, né? A criança tem espaço para falar sobre o que ela sente? Ela pode chegar para você e dizer: mãe, eu fiquei com raiva de você. Ou mesmo, né? Eles gostam de dizer: eu não te amo mais. A criança tem espaço para dizer sobre o que ela sente? E quando ela diz, o que ela ouve de você? Ela ouve, não pode se sentir dessa maneira, você não pode não gostar da mamãe, você não pode dizer essas coisas magoam. Porque às vezes, por não ter espaço para falar sobre o que sente, nós mesmos, né, acabamos agindo, acabamos tomando atitudes porque não tem espaço para conversar. Às vezes até num relacionamento, né, entre amigos ou entre um casal, por não ter espaço para conversar, às vezes a gente toma atitudes, a gente briga, a gente xinga. Então é importante ter um espaço para falar sobre o que ela está sentindo, mesmo que dói ouvir essas coisas da criança, mas é importante entender que é no momento. Só que como a criança vive no concreto, que eu já falei um pouquinho aqui com vocês, ela vai achar que ela não ama mais, eu nunca mais vou te amar, né? E aí sim, a gente pode ir, né, dizendo para a criança que não é bem assim, que quando a gente está com raiva, parece que a gente nunca mais vai amar, a gente está muito magoado, mas depois isso passa, né? A gente pode ir dando esse ensinamento, esse aprendizado para a criança, mas nunca dizer que não pode sentir, porque quando a gente diz que não pode, a gente cria uma barreira e acaba reforçando alguns comportamentos. E porque a gente pode sim sentir. Nós podemos sentir raiva, ódio, tristeza, mágoa, rancor, né? Todos os sentimentos ruins, assim como todos os bons também. Nós podemos sentir. Nós devemos até, porque eles são importantes. O que não pode é bater, morder, né? Se machucar. Não pode são as ações, os comportamentos, mas os sentimentos, eles são
válidos, eles são importantes. E a gente tem que focar nisso. Focar no que é que a criança está precisando aprender para lidar melhor com esse sentimento. Não em querer que ela deixe de sentir. Tá bem? Pelo jeito ninguém tem dúvidas e mais gente entrando. Obrigada pela presença, Lucinéia, Andrécia, Marcelo. É uma pena que chegaram no final, mas a live vai ficar salva lá no meu feed. Agradeço a presença de todos e até segunda-feira que vem.